do país estão em Pernambuco, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A gente já vem falando sobre isso aqui desde a semana passada, quando esses dados foram divulgados. Porém, de acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, houve uma redução no número de homicídios no estado. Juliana Santos, bom dia para você. Primeiro, a gente queria entender, né, como é feito esse tipo de levantamento. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade. Né? Um dado preocupante, né, que a gente vê, de acordo com, como você mesmo falou, né, 50 cidades, né, em todo o nosso país, 5 delas, né, das mais violentas, estão aqui em Pernambuco. Porém, dados recentes da Secretaria de Desenvolvimento Social apontaram aí uma redução no número de homicídios, né, para a gente entender melhor e entender também como é que funciona, né, esse tipo de levantamento. A gente conversa agora com Adriano de Moura, ele que é advogado e também professor universitário, para tirar essas dúvidas para a gente entender melhor como é que funciona. Adriano, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Você estava me explicando exatamente como é que é feito esse levantamento. Eu queria que você aproveitasse e explicasse também para a gente entender, de fato, né, como é que é feito o levantamento, para que ele serve, né, diariamente ali, por que esse tipo de levantamento é feito. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, Renata. É importantíssimo esse anuário, que ele é feito anualmente, é um anuário de segurança pública. Ele analisa dados de diversas maneiras. Ele analisa não só a questão de CVLIs, crimes violentos letais intencionais, os homicídios que estão sendo comemorados, uma diminuição, tomando como referência o ano de 2021, né? Porque o anuário faz um levantamento no ano anterior, o que foi lançado semana passada, ele faz referência ao ano de 2022, então a gente teve uma diminuição de homicídios no estado de Pernambuco. Mas analisando o anuário como um todo, a gente tem um direcionamento financeiro para isso. Para que serve o anuário? O anuário serve para direcionamento de políticas públicas. O Estado vai começar a entender qual o tipo de violência, onde está havendo mais violência daquele determinado crime, para que haja um projeto organizado de tentar diminuir ainda mais esses números. Em relação, Adriano, aos dados divulgados pela SDS e aos dados divulgados no anuário, no caso, não há uma distância desses dados. Realmente, eles se coincidem, né? Eles correspondem ali ao que é analisado no anuário e ao que a SDS divulgou recentemente. Sim, a SDS Pernambuco, ela analisa dados, compila dados que são repassados até mesmo para esse anuário. Então, não tem por que ser diferente. São informações iguais, passadas tanto para o estado de Pernambuco como todos os estados do Brasil. A gente destaca muito nesse anuário de violência uma crescente muito significativa nos crimes de violência contra mulheres, contra a população negra. Então, a população tem que entender que as políticas públicas têm que ser direcionadas a esse segmento, tanto a defender as populações negras, mulheres, ou seja, pessoas em vulnerabilidade, tão definidas pelos direitos humanos. Esse tipo de levantamento, Adriano, é necessário, né, até para que seja analisada aí políticas públicas, formas de enfrentar, né, essas violências, principalmente as que mais ocorrem no Estado. Né? É necessário que esse tipo de levantamento exista. Em reflexo ao anuário, a gente teve o lançamento do anuário na quinta-feira. Na sexta-feira, o governo de Pernambuco já disse que vai intensificar e aumentar o investimento financeiro em segurança pública nessas 5 cidades que se destacaram, em primeiro lugar, o Cabo Santo Agostinho, para que haja uma diminuição nesses números. Ou seja, a segurança pública, ela carece de investimento, ela carece de estudo, ela carece de um parâmetro. Esses dados compilados, eles são levados a sério. A ciência é levada a sério na segurança pública para que nós tenhamos uma sociedade mais segura. No caso, o principal objetivo, né, desse tipo de levantamento é que existe a possibilidade aí de análise, por exemplo, da Secretaria de Desenvolvimento Social, para verificar formas, né, Adriano, de enfrentar esse tipo de violência, para destinar recursos, né, que sejam mais direcionados. Então, isso tudo coincide aí para que resulte aí, traga resultados, né, principalmente em relação à segurança pública, né, o que a gente precisa ver diariamente, né, nas nossas ruas. Com certeza, a gente tem que... Um destaque que eu faço também é a questão da violência contra policiais. É um crescente número nessa violência. As corregedorias policiais têm
tentado melhorar a qualidade de trabalho para essas pessoas que saem de casa, muitas vezes não sabem se vão voltar. A violência é muito grande contra os policiais. Em muitas localidades no Brasil, eles evitam até se identificar como policiais para não sofrerem essa violência. O anuário também faz essa análise, não só sobre CVLIs, mas violência contra mulheres, contra pessoas negras, perseguição, né, que é um crime bastante recente, que é vulgarmente conhecido como stalking. Então, a gente tem que pensar que essas análises, elas servem para que tomem como base, tomem como elementos para que os estados direcionem suas políticas públicas e melhorem seus números. Não é chegar e dizer, não, o número 10 quer cair para 2. Não, é trazer qualidade de vida para a população. O objetivo do Estado sempre é esse. Então, esses estudos apontam as dificuldades e eles apontam onde deve ser investido. Então, o Estado agora tem um parâmetro de entender onde é que está sendo vulnerável, onde está tendo essas dificuldades, para aí sim fazer um investimento correto, coerente, para aí a gente conseguir melhorar a segurança pública no Estado de Pernambuco, aqui em Caruaru e em toda a região. A gente acompanhando as informações, Adriana, às vezes a gente fica em dúvida, né? Vê ali 5 cidades mais violentas estão aqui em Pernambuco, e às vezes causa, né, uma certa dúvida para quem não entende como faz o levantamento, por isso que eu pedi para você explicasse direitinho. No caso, a gente não precisa, né, ter um alarde, gerar um alarde, uma preocupação. Realmente, infelizmente, isso acontece. Esses dados são levantados para que a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, para que sejam geradas aí formas de combater esse tipo de violência, né, essas violências que surgem, mas não é necessário um alarde aí com relação a essas informações, né? Como é que Cabo Santo Agostinho chegou em primeiro lugar na cidade mais violenta do estado de Pernambuco? É feito um número de homicídios absolutos, né? A quantidade absoluta de homicídios, e é feito um número, uma porcentagem, a cada 100 mil habitantes. O Cabo Santo Agostinho passou de 50 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, esse índice se tornou muito alto e destaca-se essa questão dessa violência para que tenhamos um direcionamento e um combate mais efetivo para que não tenha tantos homicídios nessa cidade turística, né? Que Cabo Santo Agostinho é uma cidade turística, como também foram destacados Vitória de Santo Antão, nossa cidade aqui muito próxima, Garanhuns, que também está nessas 5 cidades, me ajude, por favor. São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes. Então, essas 5 cidades foram as cidades que tiveram um índice maior e terão destacados incentivos financeiros, não só do governo do Estado de Pernambuco, mas também da União, né? O governo federal vai enviar dinheiro para fazer com que haja uma organização maior, fazendo com que haja mais segurança para essa população que carece dessa segurança, porque realmente, se o índice é tão alto, essa violência pode chegar à sua casa, chegar em qualquer pessoa da sua família. Então, o objetivo do Estado é justamente esse, diminuir o número para trazer mais segurança, essa sensação de segurança que é tão discutida na segurança pública por todos os estudiosos. Perfeito, Adriano, muito obrigada pelas informações, né? A gente conversou com o Adriano de Moura, advogado, professor universitário também, detalhando para a gente como é que funciona, né? Como é que é feito esse levantamento, como foi feito pelo anuário, e também, né, os dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, também a ideia de como esses dados andam em conjunto, né, como eles são importantes para que tudo seja analisado, para que realmente seja aplicado aí investimentos necessários para combater, né, as violências aí que a gente encontra diariamente na nossa vida, e também, né, para assegurar aí que a gente tenha aí uma vida mais tranquila, de forma mais tranquila, de fato, né? A importância desse tipo de estudo é que a gente consiga efetivamente ver no nosso dia a dia a segurança pública que é tanto discutida por aí. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Um abraço para o professor Adriano.